Introdução ao Evangelho de Mateus. A palavra evangelho significa boas novas, ou uma mensagem alegre. Normalmente significa a própria mensagem, mas aqui é usada para denotar ou indicar o livro que contém o registro da mensagem. Acredita-se geralmente que Mateus escreveu seu evangelho em sua língua nativa, isto é, a língua da Palestina. Essa língua, ao contrário do que muitos acreditam, não era o hebraico puro, mas uma mistura de hebraico, caldaico e siríaco, comumente chamada de ciro-caldaico, ou aramaico. Nosso Salvador, sem dúvida, usou essa língua em sua fala, e seus discípulos naturalmente usariam essa língua também, a menos que houvesse boas razões para que escrevessem numa língua estrangeira. É senso comum que o restante do Novo Testamento foi escrito em grego. Mas por que é que os escritores não usaram sua língua materna? A razão para isso é que o grego era a língua geralmente falada e compreendida em todos os países orientais conquistados por Alexandre o Grande, e particularmente na Judéia e nas regiões onde os apóstolos trabalharam pela primeira vez. Os pais da igreja, sem exceção, afirmam que Mateus escreveu seu evangelho para o uso dos cristãos na Palestina, e dizem que ele foi escrito no dialeto hebraico. Deve-se notar, no entanto, que muitos críticos modernos, de grande eminência, não aceitam que a evidência de que Mateus escreveu em hebraico seja decisiva, e acreditam haver provas suficientes de que, à maneira dos outros escritores do Novo Testamento, Mateus escreveu em grego. O Evangelho de Mateus existe atualmente, porém apenas em grego. O original hebraico, ou ciro-caldaico, se é que foi escrito nessa língua, foi propositadamente posto de lado, ou perdido por acidente. Surge, então, naturalmente, a pergunta: quem é o autor da tradução grega que possuímos? E deve ser ela considerada como inspirada pelo Espírito Santo? Alguns conjecturam ou supõem que o próprio Mateus fez uma tradução grega do hebraico. Essa conjectura, apesar de provável, é destituída, porém, de testemunhos que a sustentem. Atanásio, um dos primeiros pais, diz que foi traduzido por Tiago, irmão de Nosso Senhor, segundo a carne. Papias, outro dos primeiros pais, diz que cada um o traduziu como pôde. Se Tiago o traduziu, não pode haver dúvida quanto à sua inspiração e autoridade canônica. E não saber o nome do tradutor também não afeta a sua inspiração. O que se deve perguntar é: esse evangelho tinha evidência de inspiração que fosse satisfatória para a igreja nos tempos em que estavam sob a direção dos apóstolos? Ninguém, familiarizado com a história antiga, duvidará de que existia tal evidência. Epifânio diz que o Evangelho de Mateus foi escrito enquanto Pedro e Paulo estavam pregando em Roma. Isso foi por volta de 63 d.C., mais ou menos na época da destruição de Jerusalém. Agora, geralmente se supõe que este evangelho foi escrito por volta desta época. Há uma evidência muito clara no livro de que ele foi escrito antes da destruição de Jerusalém. Vejamos. A destruição da Cidade Santa é predita de forma clara e minuciosa, mas não há nele a menor insinuação de que essas predições houvessem sido cumpridas. Coisa que naturalmente deveríamos esperar se o evangelho tivesse sido escrito depois que as calamidades sobrevieram aos judeus. Só recentemente, tem sido considerado por todos como tendo sido escrito antes de qualquer dos outros evangelistas. Alguns, ultimamente, porém, têm se esforçado para mostrar que o Evangelho de Lucas foi escrito primeiro. Todos os testemunhos e todos os arranjos antigos dos livros são contrários a essa opinião. E quando esse é o fato, já não nos interessa analisar os outros argumentos. Em todas as cópias do Novo Testamento e em todas as traduções, este evangelho foi colocado em primeiro lugar. Isso, é provável, não teria sido feito se Mateus não tivesse publicado seu evangelho antes de qualquer outro ter sido escrito. Mateus, o escritor deste evangelho, também chamado Levi, filho de Alfeu, era um publicano, coletor de impostos, sob os romanos. Falaremos mais a respeito disso na nota de Mateus 9,9 e de Lucas 5,27. Da sua vida e morte pouco se sabe com certeza. Sócrates, um escritor do século V d.C., diz que Mateus foi para a Etiópia depois que os apóstolos foram dispersos da Judéia, e que morreu como mártir, numa cidade chamada Nadebar, mas o tipo de morte é totalmente incerto. No entanto, outros falam de sua pregação e morte na Pártia, ou na Pérsia, e a diversidade de relatos parece mostrar que nenhum deles tem qualquer fundamento que se sustente.